sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares continuaram a discutir a proposta do governo que altera a lei do Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação de Bens e Direitos, o ITD. O projeto reduz a isenção para imóveis residenciais de pessoas físicas. Na atual legislação, imóveis com valores de até 100 mil unidades fiscais de referência, cerca de R$300 mil, são isentos de pagar o imposto. A isenção agora será para imóveis de até 60 mil FIR, ou cerca de R$180 mil. Também serão criadas mais duas faixas de pagamento. Imóveis com valores entre 180 e R$210 mil pagarão 4% de imposto. Entre R$210 mil e R$300 mil, o tributo será de 4,5%. Imóveis com valores de 300 mil a 600 mil, o valor será de 5%. 600 mil a 900 mil será de 6%. Acima de 900 mil e até 1.200.000, o imposto sobe para 7%. E acima de 1.200.000, 8%. A nova tabela entra em vigor a partir de janeiro de 2018. O substitutivo com essas alterações foi aprovado. Hoje, o que fez o governo? Ele negociou com a União, verticalmente, sem consultar ninguém, baixar essa isenção para 15 mil FII. Ora, nós conseguimos, em mais de 2 horas de negociação, de debate, de argumentação, elevar essa isenção de 15 para 60 mil FII. Além disso, estão isentos os imóveis situados em comunidades carentes, a emenda do deputado Gilberto Palmares, e a própria lei original, onde a deputada Lucinha defendia muito, que os projetos da Minha Casa Minha Vida também estivessem fora, e estão fora. Além disso, foi aprovada uma emenda do deputado Paulo Ramos em relação aos espólios, porque hoje você morre o cabeça de uma família, ele deixa um dinheiro no banco, mais mesmo 20 mil reais, e deixa um imóvel. Você tem que pagar para transferir o imóvel um ITD de 10 mil reais. Você não tem dinheiro, mas tem 20 mil no banco, o que é uma loucura. Então, ser permitido que você use o recurso em moeda sonante para pelo menos pagar o ITD. Então, essa emenda foi acatada. Outra mensagem do governo determina que o pagamento de precatórios e de requisições de pequeno valor, ou seja, até 20 salários mínimos, que não tenham sido sacados 2 anos após os depósitos, podem ser cancelados. Os valores retornam aos cofres do Poder Judiciário. Quem tiver o precatório ou a requisição cancelada poderá recorrer para que o pagamento seja efetuado. Uma emenda incluída no texto aumenta o prazo para 3 anos após o depósito. O substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. O deputado Marcos Vinícius quer isentar os alunos da taxa de inscrição para os processos seletivos das escolas técnicas do Estado. O texto foi aprovado e depende da sanção do governador para virar lei. Hospitais, postos de saúde e clínicas podem ser obrigados a comunicar aos órgãos públicos todos os casos de crianças e adolescentes atendidos na emergência por motivo de embriaguez ou uso de drogas. O texto também determina que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Conselho Tutelar e os pais ou responsáveis sejam imediatamente avisados. As instituições que descumprirem a regra poderão ser multadas. A proposta da deputada enfermeira Rejane recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A gente tem as estimativas de crianças e adolescentes usuários, tanto de drogas lícitas quanto ilícitas, e o nosso papel é utilizar os mecanismos que existem, as instituições, para que possam informar, chamar os pais, chamar os órgãos também que cuidam de criança, para que todos nós possamos trabalhar em conjunto. As concessionárias que operam rodovias do Estado podem ser obrigadas a informar os direitos dos motoristas em cartazes, cartilhas, sites e painéis eletrônicos. O projeto do deputado Iranildo Campos foi aprovado em segunda discussão.
Clínicas e hospitais podem ser obrigados a divulgar informações profissionais e o currículo dos médicos que trabalham nesses locais. O projeto da deputada Marta Rocha solicita que os dados devem ser afixados em locais visíveis com a foto do profissional, o nome completo, o número do CRM, situação funcional, a especialidade e quais cursos o médico concluiu. A multa pelo descumprimento chega a R$3.000. O texto foi aprovado em segunda discussão. Quando nós determinamos que esse currículo tem que estar à disposição dos pacientes da rede pública, nós estamos garantindo dois direitos. O primeiro, o direito à informação, que o paciente tem que ter quando se chega ao hospital para saber, por exemplo, se aquele médico que está lhe atendendo tem a qualificação adequada para o problema que ele, paciente, apresenta. E o segundo, eu acho que a gente vai também, de uma forma indireta, fomentar a melhor qualificação dos profissionais. Já o deputado Milton Rangel quer criar o Programa Estadual de Transporte Escolar para alunos que morem no interior do Rio. De acordo com a proposta, a Secretaria Estadual de Educação deve transferir recursos para prefeituras que ofereçam transporte aos alunos matriculados na rede pública. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. A criança, às vezes, não vai à aula porque não tem como chegar, principalmente aqueles municípios do interior. E esse projeto visa exatamente acabar com essa dificuldade. Dar à criança a possibilidade de ir à escola de uma maneira confortável e segura. Também nesse projeto, a gente teve uma emenda que colocou a possibilidade desse transporte ser feito por bicicleta. Porque nós temos muitas crianças que moram em fazendas, em sítios, em locais agrícolas, que a bicicleta é o melhor transporte, além de ser mais saudável. A criança ganha uma bicicleta padronizada da prefeitura e vai para a sua escola de bicicleta. Também na pauta uma proposta do deputado Dica, que responsabiliza as empresas que fazem propaganda dos seus produtos pelos possíveis danos causados ao consumidor. A proposta recebeu 14 emendas e retornou às comissões. Na verdade, a gente está criando responsabilidade para aqueles que promovem os produtos. Não é justo hoje a televisão, principalmente, que entra na sua casa, entra inclusive, muitas das vezes sem ser permitido, e você recebe, consome tudo aquilo que a televisão se envolve. Então nós estamos criando uma responsabilidade. Aqueles que promovem e que fazem promoção, se responsabilizar, ser corresponsável pelos produtos que apresentam. A venda do hidrogel e de polimetilmetacrilato poderá ser condicionada à apresentação de prescrição médica. Essas substâncias são utilizadas para preenchimento corporal. A proposta do deputado Luiz Martins também prevê a aplicação de multa em caso de descumprimento da lei. O projeto foi aprovado. Foi o grande problema, as pessoas buscando o corpo perfeito, não tinha orientação médica, começou a implantar o hidrogel e trouxe vários problemas. A própria imprensa noticiou. Então fizemos um questionamento que tem que ter receituário médico, ter uma recomendação médica. No caso que volte, no estado do Rio de Janeiro, continua valendo, porque hoje está proibido pela Anvisa. Caso volte, no Rio de Janeiro tem que ter, mostrar a responsabilidade de quem está fazendo, com assinatura, CRM e tudo. E as unidades de polícia pacificadora, as UPPs, podem passar a ser subordinadas aos batalhões da Polícia Militar do Estado. Dessa forma, os comandantes dos batalhões terão à disposição todo o contingente das UPPs para atender ocorrências que necessitem de um número maior de agentes. A proposta do deputado Dionísio Lins diz ainda que as UPPs devem continuar exercendo as atividades em defesa da cidadania. O projeto aprovado em segunda discussão pode se tornar lei se for sancionado pelo governador. Não é mais possível as pessoas no asfalto sendo assaltadas e determinadas UPPs com 1.000 homens. Tem UPPs com 1.500 homens. A nossa lei determina o seguinte: nós não acabamos com a UPP. O que a lei determina é que se tire policiais da UPP
e coloque na pista, coloque para zelar pela nossa segurança. E o deputado Luiz Martins também quer garantir a participação de candidatos formados em cursos de graduação de tecnólogo nos concursos públicos ou funções da administração pública estadual que exijam formação de nível superior. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Porque poucas pessoas sabiam disso. Tecnólogo, às vezes não sabe nem o que é, só porque são 2 anos. Não é isso. Eu acho que é o reconhecimento que é nível superior e ser absorvido no concurso público, ascensão funcional. É um reconhecimento que o Brasil reconhece, o Estado do Rio vai reconhecer mais ainda. E o deputado Renato Cozzolino quer criar o pré-vestibular gratuito. A ideia é que os estudantes tenham aulas no período noturno e em prédios da própria rede pública estadual. As vagas seriam preenchidas da seguinte forma: 70% com alunos da própria rede pública, 20% com os demais interessados, desde que aprovados num processo de seleção, e 10% de candidatos com mais de 60 anos, desde que comprovem renda inferior a 3 salários mínimos e que não tenham curso superior. A proposta recebeu 9 emendas e retornou às comissões. O Estado do Rio pode ser obrigado a indicar em suas publicidades quais atrações ou eventos são custeados ou patrocinados pelo governo. Também será necessário informar se a entrada é franca, o valor total do evento e a forma de contratação. O projeto do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda. A lei que trata da restituição dos valores não utilizados pelos usuários do bilhete único pode ser alterada. O deputado Marcelo Freixo quer que os passageiros possam fazer a solicitação desses recursos a qualquer tempo e não mais no prazo de 1 ano, como acontece hoje após a aquisição. Essa proposta recebeu 5 emendas e retornou às comissões. A lei que regulamenta o serviço de telemarketing pode ser alterada. O deputado Átila Nunes quer incluir no texto que os telefonemas para oferta de produtos e serviços para pessoas que não estão na lista de privacidade devem ser realizados exclusivamente de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e proíbe as ligações aos sábados, domingos e feriados. A proposta foi aprovada. E ainda foi discutida a proposta dos deputados Carlos Mink, Luiz Martins, Marta Rocha, Zaqueu Teixeira e Bruno Dauaire, que cria a política estadual do controle de armas. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A CPI das armas que eu presidi concluiu por 47 recomendações para impedir que as armas da Polícia Civil, da Polícia Militar, das firmas de segurança privadas migrem para a mão da bandidagem. Dessas 47, 9 estão aqui incorporadas nesse projeto de lei. São encontrar chips, filmar, numerar as munições, vários mecanismos para rastrear, para impedir que isso vá como vá hoje. Milhares e milhares caem na mão dos bandidos. O importante é que nós já levamos este projeto para o secretário de Segurança, comandante da PM, o chefe da Polícia Civil, numa mesma reunião. Minha presença, deputados Zaqueu e Marta Rocha, ambos ex-chefes de polícia, e foi muito bem recebido. Eles julgaram que essas recomendações são pertinentes. Então a gente espera que seja aprovado. No expediente final, o deputado Paulo Ramos criticou a possibilidade de securitização da dívida ativa do Estado. O Estado não pode trocar 700 e poucos milhões de uma dívida facilmente cobrável. Confissão de dívida, acordo de pagamento feito. O Estado não pode securitizar para receber menos de 100 milhões. Isto é um absurdo, o Estado precisa de receita. O governo não pode abrir mão de receita. É duro, então vamos continuar lutando. Já o deputado Dr. Julianelli declarou voto contrário à mensagem do governo que altera a forma de cobrança do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de bens e direitos, o ITD. Não vejo lógica em dar isenção fiscal para um setor e depois chegar e sobrecarregar a classe média, principalmente, e a classe mais baixa com um aumento de imposto. Por isso, votei contrário.
O deputado Silas Bento quer investigar a Prolagos, empresa responsável pelo fornecimento de água na região dos lagos, além das altas tarifas cobradas pela empresa. O parlamentar quer apurar a legalidade do empréstimo junto ao BNDES. É necessário que a Prolagos reveja as suas tarifas e também existe possível irregularidade no empréstimo que a Prolagos pegou com o BNDES para cumprir artigos do contrato, investimentos pré-estabelecidos no contrato, que até hoje há desconfiança do povo que a Prolagos não fez esse dinheiro e com esse dinheiro ele foi a manutenção do trabalho da sua própria empresa. Nós entendemos que pode ter ocorrido aí alguns crimes, então nós vamos apurar.